Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como é da metodologia da campanha da fraternidade, também neste ano a realidade em que vivemos precisa ser iluminada pelo Evangelho e pela doutrina da Igreja, que neste ano o texto base chama de uma segunda parada. E a segunda parada consiste em uma carta para pessoas de boa vontade, em um mundo cheio de barreiras e divisões. E o texto começa com uma citação dos discípulos de Emaús. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão, abençoou, partiu e entregou a eles. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e os discípulos o reconheceram. Compartilhar experiências, recordar e perceber que não andamos sozinhos na história para construir identidade e estabelecer balizas que orientarão nossas decisões e escolhas. Construir uma história capaz de fortalecer a esperança e potencializar a paixão pela vida. É isso que nos propõe a campanha da fraternidade. Não andamos sozinhos. Em nome da fé e da religião, é possível matar ou viver. A mais antiga manipulação da fé no mundo ocidental data dos primeiros 300 anos do cristianismo, com a chamada paz romana. A paz romana foi uma política estrangeira que impedia as pessoas de fazer oposição ao sistema ou de se organizar para tornar conhecidas as opressões impostas pelo Império Romano. Em nome do cristianismo, estava instaurado uma doutrina que nada tinha de cristã e que se repetiu outras vezes na história nos 2 últimos milênios da humanidade. Ao mesmo tempo, não faltaram pessoas e instituições que, inspirados por um amor misericordioso e por uma causa extraordinária, gastaram suas vidas na construção de pontes, na gratuidade de condições para o acolhimento e o perdão. Ontem como hoje, somos desafiados e convocados a reforçar a dignidade das pessoas, a valorizar a identidade num mundo autoritário que nega os direitos e que muitas vezes se impõe pela força física. Somos chamados ao acolhimento das diferenças e dos diferentes. Trabalhar por uma cultura social e política de inclusão, como se lê na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 e seguintes. Assim, diz São Paulo, vocês já não são mais estrangeiros nem imigrantes, são concidadãos dos santos, são da família de Deus, foram integrados na construção que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo é a pedra fundamental. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. É nele que vocês também são todos juntos, integrados na construção para se tornarem morada de Deus pelo Espírito Santo. Todos juntos, integrados na construção para ser morada de Deus pelo Espírito Santo. O texto também da carta dos Efésios, no capítulo 1, versículos 17 a 19, pode ser feito como uma oração. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação para poderem realmente conhecê-lo. Que ilumine os olhos dos seus corações
para saberem qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual a riqueza da glória da sua herança entre os santos e qual é a extraordinária grandeza de seu poder por nós, aqueles que acreditamos conforme a ação do poder de Deus. A experiência ecumênica nos possibilita conviver e aprender com irmãos e irmãs de diferentes confissões. Com isso, criamos pontes. Isso proporciona uma transformação na própria criação, uma nova humanidade. A experiência ecumênica é um exemplo de como se pode somar forças. As comunidades cristãs são chamadas a serem um espaço que gera esperança, que possibilita sonhar, exercitar e concretizar esta boa nova, e que podemos ser protagonistas de histórias sem discriminações, sem preconceitos e sem violência. É isto que, como segunda parada, a campanha da fraternidade nos põe. Iluminados pela palavra de Deus, tomar uma atitude de somar forças, de caminhar juntos, de acolher. Peçamos a graça de nos deixar inspirar por esse tempo, fazer uma verdadeira penitência e um processo de conversão nesta quaresma, iluminados pela campanha da fraternidade.